Em nome do Senhor Jesus, assim oro e apresento em tuas santas mãos. Amém. Saúde a igreja na paz do Senhor. Amém? Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero ler um texto da palavra de Deus, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 14 ao versículo de número 18. Amém? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Meus irmãos, essa palavra maravilhosa do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ela é muito especial, porque é muito importante quando a Bíblia ela fala e ela mostra esses paralelos. E é muito maravilhoso nós notarmos que nós estamos neste mundo e nós convivemos e estamos rodeados por todos os lados de coisas que abominam a Deus. E o contexto desta igreja não era diferente. Um lugar onde havia tantas coisas que desagradavam a Deus, uma cidade idólatra, uma cidade que tinha um grande templo, onde muitas pessoas ali se prostituíam, e aprove a Deus, no meio desta cidade, dentro desta cidade, edificar ali uma casa, uma igreja. E diante das circunstâncias que aquela igreja vivia, que aquelas pessoas, aqueles irmãos que foram resgatados pelo poder do Evangelho, era necessário que Paulo estivesse os exortando, principalmente diante desse contexto, desta segunda carta, onde Paulo é censurado a respeito da sua autoridade apostólica, onde muitos ali duvidavam de que Paulo de fato fosse alguém chamado e escolhido por Deus para que estivesse exercendo o apostolado. E Paulo, ele começa a falar de algumas coisas, irmãos, que diante da sociedade na qual nós vivemos, se faz necessário nós observarmos, porque ainda, irmãos,
há necessidade da separação do crente. Há necessidade de nós, como servos de Deus, termos uma vida exclusivamente para o Senhor e para vivermos para agradar a Deus. Diante daquilo que nós estamos vivendo, diante desses dias que antecedem uma celebração, a festa da carne, onde as pessoas, durante todo o ano, fazem isso. Não é exclusividade de 4 dias, mas nós sabemos que durante esse período as coisas se intensificam e ficam piores. E diante desse contexto, irmãos, a igreja de Cristo, assim como estava ali em Corinto, e Paulo estava os exortando e ensinando a se manterem puros diante de Deus, puros diante do Senhor. Hoje, meus irmãos, como nós estamos aqui diante da presença de Deus, perante essa mesa preparada para que nós possamos celebrar a comunhão do sangue de Cristo, do corpo de Cristo, nós precisamos entender que nós, como servos de Deus, nós também não podemos nos prender a um jugo desigual com os infiéis. Nós precisamos entender, irmãos, que a sociedade do crente, a união do crente é com o crente. Nós precisamos entender e compreender, irmãos, que servos de Deus se juntam com servos de Deus. Nós precisamos observar bem esta palavra, porque esse jugo, ele precisa ser igual. Amós, ele diz, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Não vão, não conseguem. Então, irmãos, a primeira coisa que Paulo ensina à igreja é que nós não podemos nos prender a um jugo desigual com os infiéis, com aqueles que não têm compromisso com Deus, com aqueles que não têm uma vida com Deus. Nós não temos que estar juntos. Nós não temos que ter sociedade, porque a Bíblia diz que sociedade tem a justiça com a injustiça. O crente, irmãos, ele é justificado por Cristo, é chamado justo, saiu da condenação para a vida, para a liberdade. E o crente, irmão, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor que Cristo derrama no nosso coração, ele não se folga com a injustiça. Por isso a Bíblia diz, irmãos, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É evidente, essa fartura não virá aqui na face da terra. Mas, um dia, Deus tem prometido que nós seremos fartos. Diante de tantas injustiças, o que o crente não pode, irmãos, é consentir com essas coisas. O que o servo de Deus não pode é estar de acordo com essas injustiças. Por isso a Bíblia diz, irmãos, não tem sociedade entre justiça e injustiça. Não há comunhão entre luz e trevas. Se nós somos luz no Senhor, onde nós chegamos, irmãos, a escuridão desaparece. Qualquer manifestação de luz no escuro é destacada. Se aqui as luzes se apagarem, alguém acender um pequeno palito de fósforo, essa luz vai aparecer. Porque não tem comunhão, irmãos. Não tem comunhão. Essas luzes que estão acesas aqui estão ofuscando as trevas. Não dá para juntar luz e trevas. Não dá para unir luz e trevas. Por isso Jesus disse, irmãos, aquele que me segue
não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A Bíblia diz, irmãos, que nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós somos luz no Senhor. Hoje a Bíblia diz, irmãos, que nós somos a luz do mundo. E não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire. O crente, irmãos, é como uma cidade edificada sobre um monte. Em qualquer lugar que nós formos, em um lugar alto durante a noite, você vai olhar para as direções e nós vamos ver ao longe um clarão de luz. Vai no monte à noite e começa a observar. Olha em volta. Num dia escuro, sem lua cheia. Olha aos arredores. Você vai conseguir enxergar um monte de cidade. Por que que nós enxergamos? Por causa da luz. E o crente que é luz, irmãos, não se mistura com as trevas. O crente que é luz, aonde ele chega, as trevas têm que serem dissipadas. Porque nós somos luz no Senhor. Nós somos luz em Cristo. Porque aonde Jesus chegava, irmãos, a luz era manifesta. Aonde Jesus chegava, ele não precisava nem abrir a boca. Os demônios logo se manifestavam e diziam: o que você está fazendo aqui? Que temos nós contigo, filho do Deus vivo. Ele incomodava. A sua presença incomodava o reino das trevas. Assim é o crente, irmão, onde ele chega. Por isso que o crente incomoda e por isso que muita gente não se assenta com o crente, porque a luz incomoda. E se nós temos luz no Senhor, irmãos, as trevas vão ficar incomodadas, porque aonde nós chegarmos, a luz de Cristo vai brilhar. A presença de Cristo vai se manifestar. E muita gente não vai suportar a nossa presença. Por isso que muita gente não vai com a nossa cara, irmãos. Por isso que muita gente foge de nós. Mas é porque a luz de Cristo está sobre a nossa vida. É porque onde a luz chega, irmãos, as trevas são dissipadas. Por isso que muitas vezes o crente incomoda. Porque o crente é luz no Senhor. Por isso o texto diz, irmãos, que não há concórdia entre Cristo e Belial. Não há. Há uma discórdia muito grande aqui, irmãos, entre Jesus e Belial. Quando a Bíblia diz lá na primeiro livro de Samuel, que os filhos de Eli eram filhos de Belial, a Bíblia diz, irmãos, que quando o povo ia oferecer sacrifícios a Deus, aqueles dois jovens pegavam aquele sacrifício, colocavam na panela, coziam aquela carne, pegavam um garfo de 3 dentes e se beneficiava das ofertas do povo de Deus. Recebia um ganho ilícito com aquilo que deveria ser oferecido para o Senhor, e eles estavam se apossando para si. A Bíblia diz, irmãos, que aqueles filhos de Belial, eles se prostituíam na porta da tenda da congregação, com as mulheres que ali estavam. E a Bíblia diz, irmãos, que o pai, sabendo e conhecendo tudo aquilo, concordava com tudo. Nunca disciplinou, nunca fez nada, nunca se posicionou diante daquilo para dizer: vocês estão fora daqui, senão Deus vai matar vocês. Mas não, nunca fizeram isso.
Mas o texto sagrado está dizendo, irmãos, que não há concórdia entre Cristo e Belial. Cristo não concorda com essas coisas, Jesus não concorda com essas coisas. Jesus, ele disse: respeito a casa de Deus, a minha casa será chamada casa de oração, e vocês a têm convertido em um covil de ladrões. Jesus diz, irmão, na minha casa não. A casa é dele, a igreja é dele. Por isso ele diz, irmãos, não há concórdia entre Cristo e Belial. Jesus não concorda com essas coisas, porque ele disse: que parte tem o fiel com o infiel? Não tem, irmãos. Aqueles homens ocupavam um posto tão elevado, mas não conseguiram ser fiéis ao Senhor. Ocupavam uma posição de destaque para servir a Deus, mas não eram fiéis ao Senhor. Por isso, irmãos, a Bíblia ela fala que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Hoje nós estamos aqui, irmãos, e nós não precisamos de nenhuma figura representativa. Nós não temos cruz, não temos crucifixo, não temos nenhuma representação, porque nós não precisamos. A Bíblia diz: Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia diz: Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho de Deus o manifestou. Agora, irmão, eu não me preocupo se Jesus tinha olhos azuis, cabelos compridos. Não me interessa, porque hoje, irmãos, o Jesus que eu conheço, o Jesus que é descrito na Bíblia, se alguém olhar para ele, vai ficar assustado. O Jesus de Apocalipse, se hoje nós descrevermos ele e ele andar pelas ruas, as pessoas vão se assustar. Cabelo branco, voz como a voz de muitas águas, seus pés são como latão reluzente, seus olhos como chama de fogo. Imagina esse homem andando pelas ruas da cidade. Mas é esse Jesus que nós aguardamos, é esse Jesus que está escrito na sua coxa: Rei dos reis, Senhor dos senhores. É esse Jesus que nós aguardamos. O servo sofredor, irmãos, o cordeiro, aquele que nós, olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Esse eu não espero mais, irmãos, esse já veio. O cordeiro já veio, já foi crucificado. O Jesus que nós aguardamos, aquele que vai pisar o monte das oliveiras, e aquele monte vai se fender ao meio. Não é mais o servo sofredor, irmão. Não é mais aquele descendente de judeu. Mas é aquele que brilha mais do que o sol do meio-dia. Por isso, irmãos, nós não precisamos de figuras, de representações. Nós vivemos é pela fé, e a fé é crer naquilo que não se vê.
Por isso, Jesus disse para Tomé, quando Tomé disse: não, vocês estão dizendo que viram ele, mas se eu não vê-lo, se eu não tocá-lo, se eu não colocar a mão no sinal dos cravos, eu não vou acreditar em vocês. Então Jesus aparece e Jesus diz: Tomé, então põe a mão aqui do meu lado, olha aqui o sinal dos cravos nas minhas mãos, mas tem uma coisa, meu filho, não sejas incrédulo, seja crente. Não seja incrédulo. E ele diz: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu não sei como era o rosto de Jesus aqui, irmãos, mas não me importa, isso não faz diferença na minha fé. O que nós entendemos e o que nós compreendemos é que com o templo de Deus, irmãos, não há consenso com os ídolos, porque a Bíblia diz: porque vós sois o templo do Deus vivente. Já falamos aqui em alguns estudos, irmãos, sozinho eu não sou igreja, eu sou parte, eu sou membro da igreja, mas eu não sou igreja. Mas a Bíblia diz que cada um de nós aqui somos templo do Espírito Santo. Sozinho, nem eu nem você, a igreja, nós fazemos parte da igreja como membros do corpo de Cristo, mas nós somos o templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz, irmãos, templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. Deus anda entre nós, irmãos, Deus está em nós. Por isso, irmão, não fica mais com essa sensação: eu fui à igreja e não senti a presença de Deus. Como, meu irmão? Cristo está em você, Jesus habita em você. Nós não viemos aqui para sentir a presença de Deus. Irmão, onde quer que nós estivermos, a presença de Deus está conosco, porque nós somos o templo, a morada de Deus. Para com esse negócio: eu fui no culto e não senti Deus, então Deus não está mais em você. O problema não é no templo, não. Tem nada de errado com a igreja, está errado em nós. Se Cristo não se move mais em mim, o problema não é de quem canta, o problema não é de quem prega, é individual, meu querido. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não vamos culpar os outros pelos nossos fracassos espirituais. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa vida, pelo nosso altar. Isso é individual, meu querido. Por isso a Bíblia diz, irmãos, para nós apresentarmos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é o nosso culto racional. Mas essa entrega, meu querido, é individual. Para de culpar os outros, irmãos. Não é porque o irmão não cantou bem, não é porque o conjunto não cantou bem, não é porque a mensagem não te toca. Ah, irmão, vamos olhar para nós, vamos examinar a nossa vida espiritual diante do Senhor. Porque Deus está dizendo: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É como Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. A presença de Deus está entre nós. A presença do Senhor está entre nós. Cristo está em nosso meio. A sua presença é real. Mas Deus diz, irmãos: pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Irmão, aqui tem nazireu de Deus aqui. Aqui todos são nazireus de Deus. Não toca nada morto, irmão. Não toca nada morto, a não ser se for para dar vida. Se for para ressuscitar. Mas não se contamina. Não toca nada que foi imundo. Não faça como Sansão, não brinca com a unção que Deus colocou sobre a sua vida, querido.
Porque unção Deus dá, mas se o crente negligenciar, ele perde. Não podemos brincar com o pecado, irmãos. Por isso a Bíblia diz: aparta, foge. Enfrenta o diabo face a face se for preciso. Mas foge da prostituição, foge da idolatria, foge da aparência do mal. Porque senão nós vamos cair. Nós vamos fracassar. Já estou terminando, irmãos. E ele diz: e eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Fazendo isso, irmãos, nós teremos Deus como nosso Pai. Por isso o texto sagrado, ele diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai, Ele tem cuidado de nós, igreja. Mas vamos atentar para a Bíblia. Vamos atentar para a palavra de Deus, irmãos. Vamos observar o que Deus tem requerido do seu povo nesta terra, nesses últimos tempos, nesses últimos dias. Amém, igreja? Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.